Vê se você acha a foto da nave do Antônio Vilas-Boas, assim, parece um objeto bem diferente. O que é isso aqui do lado, Edson? Essa aí foi ele, dentro da nave, conforme ele foi passar de um local para o outro, ele enxergou uma inscrição diferente. Né? E o Antônio Vilas-Boas, depois o caso dele ganhou repercussão internacional tudo, e o pessoal do projeto Blue Book veio na cola dele, né? Teve até uma série, Livro Azul. O Livro Azul. Aí vieram atrás dele tudo, aí entrevistaram ele, aquela coisa toda, o relatório Condon, se eu não me engano. E em 1981 vieram pegar o Vilas-Boas aqui no Brasil de novo, pagaram passagem, ele foi para os Estados Unidos, foi para uma base militar que ele não sabe aonde, para enxergar uns desenhos que tinha dentro de um disco voador lá, só que os militares americanos falaram para ver se ele reconhecia, se era a mesma coisa que ele tinha visto naquela nave em 1957. Só que ele falou que não, que era diferente. Não eram os mesmos caracteres que ele viu, não. E depois desse caso que ele foi nos Estados Unidos, novamente, os Estados Unidos, numa outra oportunidade, chamou ele de novo, mas ele não quis ir. Ali já tinha virado advogado, né? Ele já era um advogado, os filhos dele também são advogados. Ali ele tá com um doutor da época fazendo exames, porque assim que ele teve o contato, surgiram algumas manchas no corpo que depois se supõe que seria alguma coisa radioativa, alguma reação que acabou causando, né, na saúde dele esse contato com essa suposta tripulante aí. A gente não pode afirmar que seja uma extraterrestre, né? Mas segundo ele, era uma mulher um pouco feinha, assim. Aí é o desenho da nave, né? Da nave lá, que pousou em 3 pezinhos e subiu. Então era um formato, assim, bem atípico também, bem diferente. Caso típico de abdução e um dos primeiros que ganhou repercussão internacional. O primeiro caso de abdução no Brasil, ele não foi em 57, né? Durante muito tempo se pensava que era 1957, mas o primeiro ele ocorreu em 1931, que foi o José Florencio. Eu, inclusive, relatei esse caso porque eu tive a oportunidade, juntamente com Pablo Villarrubia, que é um pesquisador espanhol, e o professor José Carlos, entrevistar o José Florencio, que é esse senhor, e ele foi abduzido em 1931 em Campinas. Aqui é o ser, né, que teria abduzido ele. Antes da Era Moderna, aqui está o professor Carlos, José Carlos, o José Florencio, que foi o abduzido, já um senhor de idade. Aqui é o Pablo Villarrubia, pesquisador espanhol, e eu, né, na época que ele deu o depoimento pra gente. Teve uma arminha, então, que pegou ele ali pra imobilizar? Deixa eu ver essa foto aqui, esse desenho. Teve tipo um cinto. Disparo. Era um cinto ligado com alguma coisa numa arma, nesse cinto aqui. Agora, o interessante é a roupa, né? Tipo uma roupa de astronauta. Sim. E a gente... o caso do José Florencio aqui, 1931... em Campinas. Aí você tem esse caso, que é um caso famoso que ocorreu em Pirassununga, pesquisado pela FAB, Força Aérea Brasileira, em 69, que é o caso Thiago Machado, de Pirassununga. E o caso Thiago Machado, a vestimenta dos seres similar, né? É muito similar a que o José Florencio descreveu. E esse caso aqui, durante a Operação Prato, que foi na Chapada das Mesas, lá no Maranhão, também lembra muito o mesmo tipo de vestimenta. Aí, olha essa é de 77, mostrar ali na câmera. Aí olha só, eu tive na NASA lá, na NASA tem essa roupa, né, essa vestimenta espacial que lembra muito. Lembra muito. Mostra os dois. Só que esses casos foram antes da roupa espacial. Sim. Deixa eu pegar aqui. Mostra aqui, Guina, pessoal de casa, por favor. Aí, ó. A câmera do Guina fica mais próxima. Acho que já tem, só mostra a da NASA. Só mostra a da NASA. A da NASA aqui, ó. A da NASA é bem parecido. É bem parecido. Ô Edson, tem uma pergunta aqui do Cláudio Pessutti. Posso fazer aqui, Rei?
Cláudio Pode, Pessoa, eu vou bora. seguir no ET de Varginha, mas pode sim, coração. Não, pode. mas a gente é só uma perguntinha, depois volta, né? O tema tá bastante. Pode. Ele diz o seguinte: se não é intrigante para você no teu trabalho, com a profusão de celulares, com a tecnologia de smartphones, tudo que se tem hoje, que você consegue buscar tanta informação e obter através de fotos, se não é intrigante que nesses 25 anos você não tenha algo tão atual e não tenha conseguido imagens de ETs e naves assim atuais, com toda essa tecnologia que nós temos hoje, sim, porque o pessoal que tem relatos antigamente. Então, o pessoal tem falado bastante isso, mas o grande problema da tecnologia celular, apesar do iPhone, né? Por exemplo, você tem o iPhone, Os para smartphones, foto diurna, é excelente. Você tirar uma foto, fazer uma filmagem diurna. À noite, geralmente ele está no foco automático. Aí fica aquele desfoca, foca, desfoca, foca, se filmando um ponto luminoso, né, que às vezes oscila também e pisca, com certeza você vai ter uma imagem de péssima qualidade, porque os celulares, eles não são adequados para fazer esse tipo de registro. Por isso que quando você vai fazer uma vigília numa área de incidência, você leva um equipamento melhor do que esses daí, do que um celular, alguma coisa assim. Com relação a fotos de seres, todas as fotos que existem são de supostos seres. E tem fotos nítidas de algumas coisas, mas a gente não tem como provar. Não existe uma análise forense que vai falar, isso aqui é um ET verdadeiro. Não existe. A gente só vai ter isso a hora que pegar lá o corpo, analisar, né? E for alguma coisa aberta. Como esse assunto é extremamente acobertado pelos militares, né? Existe todo esse acobertamento, então geralmente essas evidências elas são confiscadas e as pessoas intimidadas e ameaçadas. Sim. Você tem alguma foto não de avistamento de OVNIs, de algum ser? Então, aqui eu acho que eu não trouxe nenhuma, mas eu tenho várias. Na próxima eu trago. Vamos trazer na próxima eu trago. O que eu tenho aqui são algumas fotos do caso... assim, pra gente fazer um paralelo com o caso Cláudio, que são fotos de seres luminosos, uma que foi feita no Japão, outra que foi feita no Rio de Janeiro. Isso aqui é no Japão, então são seres energéticos, né? E esse aqui no Rio de Janeiro, que lembra muito o quê? Fantasma, tal, mas é praticamente o que é avistado, ou que foi avistado em Cláudio. Isso é mais atual, né? Isso é atual. Agora, dentro isso é de da que nave... o Edson? Esse aqui década de 90... Esse aqui é 80, se não me falha a memória. Essa é a mulher de branco, não é, Guina? Ou a mulher de branco, o fantasma, fala, né? Que o pessoal fala. Então, mas eu tenho medo, só para ter uma ideia do que o pessoal via, né? Naquela... Deixa eu dar uma olhada aqui. O banheiro, você tinha medo do banheiro, Guina? Da loira. A loira, essa aqui é essas fotos. Infelizmente eu não trouxe essa daqui, quem perguntou foi a... Mas foi o Cláudio, né? Pesucci, né? Foi. Foi mas aí é ser energético. Ele mandou outra. Ele pediu, tá mostrando o Guina aí, ó, pra ele, né? Não, a pergunta dele foi assim, por que não existem evidências tão atuais agora? Não, assim, com a tecnologia, você já respondeu. Ele vai trazer. Fotos, por exemplo, ou filmes mesmo de objetos bem nítidos, tem. Só que ele rola dentro do meio. Né? Então, do meio ufológico, né? Entre os pesquisadores. Hoje, graças assim à internet e tudo mais, tem vazado mais, o pessoal tem tido mais acesso a esse material. Mas eu tenho, por exemplo, muita coisa de décadas passadas que ficou ali. Eu fui juntando, né, esse material, por quê? Porque eu pesquisava isso. Porque hoje cai um avião, por exemplo, num lugar isolado, numa floresta amazônica que você nem tem acesso, que você está a milhares de quilômetros da civilização, vamos dizer assim, e alguém filmou, alguém fotografou, relatou, alguém tem um relato. Então é mais ou menos nessa linha que vem aí a pergunta dele. Por que não existe uma comprovação, alguma coisa? Chegar a tempo, ou chegar primeiro do que os militares. Só que assim, quando há um abate, ou um objeto desse já está caindo, os militares já se articulam.
e já isola a área. Entrou no espaço aéreo, já tem acesso, Ou né? então, né, Edson, aquela história também que nem você falou. Morretes. Lembra Morretes? Que aconteceu agora? Caiu alguma coisa lá em Morretes, saía fumaça e os bombeiros falaram que não acharam. Como? Se você tem foco Tem evidências de incêndio, tem fumaça. Caso Magé. Também. Caieiras. Caieiras também.